nordestino, onde o sol bate forte e as paisagens parecem eternas, o futebol é mais que um esporte. É um ritual, um momento de união e orgulho. A história do futebol começou com práticas esportivas antigas que envolviam a bola. O jogo, como o conhecemos hoje, surgiu oficialmente na Inglaterra, no século XIX, através da criação da Football Association, fundada em Londres, a primeira federação de futebol do mundo, responsável por estabelecer as regras básicas do esporte. O futebol tornou-se uma arte. Ao desembarcar no Brasil, no prelúdio do século XX, rapidamente se popularizou. Virou paixão nacional. Mas quando a bola rolou em união? Historicamente, não se tem registros oficiais de quando a pelota teria quicado pela primeira vez por aqui. Contudo, por intermédio de algumas fontes, podemos projetar. Nas décadas de 1920, 1930 e 1940, se tem notícias de duelos envolvendo selecionados locais, em partidas que ocorriam em campos improvisados e sem regras. Com o passar dos anos, o futebol de união foi se organizando até criar um plantel de times que, ao longo da história, protagonizaram duelos memoráveis. Vamos conhecer um pouco dessa trajetória? Eu sou Danilo Reis, sou historiador e pesquiso a história do município de União. A história do futebol em União, ela é muito antiga, ela é bastante longeva, né? Tendo alguns registros das primeiras ocasiões em que a bola rolou por aqui. Das nossas buscas e pesquisas sobre o tema, nós encontramos aquele que talvez possa ser o primeiro registro documental de uma partida de futebol dentro do município, né, que foi uma partida que ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, na então colônia agrícola de Davi Caldas, em um evento comemorativo ao centenário da independência do Brasil. Então nós tivemos lá essa partida de futebol documentada nas gazetas, na imprensa da época, e daquilo que a gente já observou, essa seria, pelo menos até que se encontre algum outro registro, a primeira partida oficial de futebol em União. Só que de lá para cá, nós temos também outras informações sobre equipes de futebol antigas. Por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, no local ali onde hoje está a Praça Barão de Gurgueia, no Largo da Igreja Matriz, existia um campo de futebol onde a meninada costumava, aí nos finais da tarde, bater uma bola, né? E ali, naquele convívio, né, naquele ambiente, se formou dois times, rivalizaram aí durante os anos 30 e 40, durante um bom tempo, né, que foi o comercial e o combinado, se não me engano, este é o nome. Nós não se tem registros de quem jogava bola, de quem eram os proprietários. Só se tem na memória que existiam esses dois times que costumavam duelarem ali nesse campinho que existia no Largo da Igreja Matriz. Pois é, eu sou José Raimundo Souza, e sou natural de União, sou esportista, ou pelo menos fui durante muito tempo, e tive a honra de ser um dos primeiros narradores esportivos de União, de acompanhar o dia a dia do futebol, principalmente do futebol aqui no município de União. Essa história ela é bem interessante, né? E um tanto engraçada, né? Você sabe que o bairro Nossa Senhora das Graças, você seguindo ali pela Rua do Estádio, eu acho que 15 de Davi Caldas, né?
seguindo, você vai encontrar o bairro Areias. Antes do bairro Areias, há uma ponte onde o Riacho do Caranguejo passa para desaguar no Rio Parnaíba. Ali, justamente nesse período, muita gente, muitos pescadores acorrem para lá, para as pescarias. Então passava a manhã por lá e tudo, e olha o piabau, e boa parte desses pescadores jogavam bola. E no final do dia, eles estavam se juntando no estádio, normalmente, no estádio, para bater uma bolinha. Aí, quem ficava na plateia, já é a turma do piabau. Até que uns amigos, o Zé de Paula, o Fogoió, em memória, infelizmente, né? O Jorginho e outros, o Paulinho também, né? Se reuniram e decidiram montar um time de futebol de verdade para disputar o campeonato unionense. E criaram um time, né? Criaram o time, mas faltava o nome. Aí os caras lá no estádio não ficam dizendo que é a turma do Piabau. Vamos botar Piabau, Associação Desportiva Piabau. E ficou. E conseguiram montar um time muito forte. Meu nome é Raimundo Nato Oliveira dos Santos, conhecido como Nonato aqui. Estou aqui para prestar um documentário sobre o esporte de união. Piabau é o seguinte, nós fundamos ele no governo do seu João Araújo, até faleceu, não me recordo bem a data, mas foi de 1988, por assim. E participei 5 anos como dirigente, foi 5 anos de Vitória, depois passou para o Zé Raimundo Ano, aí nós chegou ao final, né? Fomos campeão 6 vezes consecutivos, quando passou a 7ª vez, nós perdemos para o 13 de maio. Aí nós resolvemos, por nada, desfazer o time, né? O importante do time foi a formação, né? Foi na beira de uma água, nós bebendo cachaça, comendo piaba, e se enxergamos uma decisão de formar um time só dos amigos. Aí formamos, sem nem comunicar os outros, nós citamos lá o nome lá, aí depois nós saímos de casa em casa e todo mundo aceitou. E aí, quando aceitou, nós perguntamos qual o nome nós ia dar ao time. Aí nós, como estávamos bebendo cachaça e comendo piaba, eu falei, o nome é Piabau, né? E esse Piabau ficou até o término desse grupo, né? Diomédio Alves dos Santos, eu, público que nos assiste, vos me apresento, já mencionando que eu fora o presidente fundador do Madureira Futebol Clube. Fundação essa ocorrida em 17/3/93, por conta de alguns membros, atleta, integrante da equipe da Udinese, nas quais um desses membros é essa pessoa que vos fala, de maneira, um tanto em discordância com o presidente da então equipe que vos mencionei, mais conhecido por Fieteca, era uma pessoa que não ia pelos princípios da coerência. Daí me motivou a reunir aquelas pessoas que eram pessoas que mereciam e tinham qualidade para que fosse tratado da maneira, com coerência, dada a sua competência, com a devida seriedade que requer, embora sendo futebol amador, uma equipe de futebol. Daí eu pensei, os convidei para uma reunião no então famoso Morro do Borel, e essas pessoas de bate-pronto aceitaram. Daí eu lancei minha ideia, que seria, né, ou foi a fundação, a criação daquele clube, mas para que isso viesse a ocorrer, haveria o apoio deles com a presença
desligando da equipe da Udinese, passando a integrar aquela equipe da hora em Vante, denominada Madureira. E ao descermos, ou ao iniciarmos a partida rumo ao Cezinando Alencar, um dos nossos atletas, mais especificamente o Rogério, né, o goleiro, ele pescador e sempre tem o reparo nas armadilhas de pesca. Ele pegou uma porção lá de uma armadilha, levou para o Cezinando, colocou dentro da mochila exatamente da minha. Quando terminara, pela rivalidade, pela euforia que requer qualquer disputa de título, mas sem nenhuma maldade, achando, né? Ele colocou essa rede de pesca e quando terminou o jogo, que foi mencionado o nome, eu corri, que estava dentro da minha mochila, peguei esse enganche, alguém segurou e eu, naquela euforia, eu pulei na rede de pesca. Daí, ainda hoje, quando eu lembro, que Deus o tenha num grandioso lugar, era amicício, não teve nada de mais além disso, só mesmo aquele clima de euforia, aquele clima de arteamento de farpa verbais, que um, outro, um. Aí o pai de um integrante do Piabau, mais especificamente o senhor, então, Oswaldo Pereira, hoje falecido, que Deus o tenha no seu merecido lugar. Aí, quando eu pulara na armadilha de pesca, disse que ele dizia assim, oi, aquele mussum ali, pegaram o mussum. E aí, quando me contaram, eu não suportei. Ainda hoje, quando tocam nisso, eu mesmo que alguém não mencione, quando eu lembro disso, eu fico sorrindo de tudo aquilo ali, espontaneamente surgiu uma coisa engraçada, como eu disse, sem maiores consequências, foi no calor da emoção, no que o momento ali estava, requis aquilo ali, por consequência de nós jogarmos com o Piabau, quando o menino pegaram para simbolizar, né, que havíamos pego o Piabau, ou simbolizar o Piabau, não sei nem o que passou pela mente dele, nem da minha. Na minha só me deu vontade de pular daquela rede. E ele, obviamente, como quem conhece um peixe, ou é denominado de peixe, ou se nem chama de peixe, que é da cor preta, e consequentemente, como eu sou assim um lourão, né, ao antônimo, aí ele associou uma coisa a outra. Olha, aquele mussum ali na rede. Isso foi uma coisa que calou a todo aquele clima de êxtase, vamos dizer, no sentido maior, de euforia, no sentido, vamos dizer, que pudesse até tender para um outro lado. Aquilo ali foi uma apaziguação dos ânimos para acirramento maior, para consequências piores, no fervor ali da comemoração, porque sabemos nós que presenciamos, nem mais importante do que ganhar é saber perder, e nem todo mundo sabe perder, assim também como nem toda equipe, melhor falando, sabe ganhar. E isso foi um chancelamento, vamos dizer, da apaziguação de tudo, certo? E nesse dia quem ganhara foi o Madureira. O Madureira foi o campeão em cima do Piabau. Rapaz, bom, a pergunta foi bem clara. É óbvio que está se referindo no contexto unionense, mas antes de entrar nesse mérito da questão, eu vou me ater, como se diz, puxar logo a brasa para minha sardinha. Ou seja, eu vou falar da equipe do Madureira, logo em seguida responderei na íntegra o objetivo maior da pergunta. O jogador que sempre foi um ícone da equipe do Madureira. Posteriormente também ele deixou seu nome gravado no esporte unionense como um dos grandes atletas. Refiro-me da época que eu passei a militar, que eu passei a vivenciar exatamente o futebol unionense, porque antes existiu inúmeros nomes aí plausíveis que eu só conheci, só de história. Alguns tive a felicidade, como o Birunga, de conhecê-lo ainda pessoalmente, mas nascido de União, mas praticando futebol de União, quero me referir ao cachê da minha equipe.
era uma pessoa que, como toda equipe tem, a sua diretoria, o seu comandante, tem uma pessoa denominado de confiança. O Caixeira, esse homem de confiança, era aquele homem que me fazia ter realmente certeza de que a gente poderia mais e mais diante do adversário. Embora, repito, que nem precisaria se repetir, que o futebol é coletivo. E, partindo para o objetivo da pergunta maior, um jogador que sempre foi, né, um destaque da era moderna do futebol unionense foi o Chiquinho Marinheiro. Infelizmente, por 2 ou 3 vezes, ele esteve à mercê de compor a equipe do Madureira, mas por um detalhe ou outro, não foi integrante da equipe do Madureira. Mas era um jogador que você dava gosto de olhar. Quem realmente decifra um pouco de futebol, era prazeroso, era algo que fazia com que nos motivasse para assistir uma partida na qual ele se fizesse presente, porque dominava a bola com toda a habilidade e destreza de que realmente um jogador amador do nível dele, aqui União, da minha época eu não vi, nem mais um outro. Passei a bandeirar 1 ano, bandeirando aqui nesse estádio. Fizemos curso de arbitragem, 1 vez, 2, 3, a reciclagem. E daí por diante aí foi só alegria, ficando muitos jogos, final de semana, não parava, era unionense, era rural, era fora de União, era no Maranhão, apitamos já no Maranhão. São muitos jogos, muito. Eu sei que teve só um ano, que finais, eu apitei 17 finais de campeonato dentro do município de União. A mais polêmica que ficou na história, que jamais vou esquecer na minha vida, fui apitar um jogo, fui convidado para apitar uma semifinal. Porque semifinal, você sabe que semifinal é uma briga para ir para a final. Tinha um esquema lá para um time ganhar. E eu não sabia. Sabia e não sabia, porque chegou a meu ouvido lá, né, no decorrer dos bastidores lá, eu percebi que tinha alguém por trás fazer a polêmica da arbitragem. Aí quando eu fui começar o jogo, eu chamei os 2 bandeirinhas e falei para eles, olha, é o seguinte, se você tiver algum esquema aqui para favorecer time aqui, eu vou expulsar um bandeirinha aqui, eu não tenho, eu vou apitar o jogo. Então eu tô falando para você, não sei o que e tal, e realmente tinha. Foi pros pênaltis, mas foi 1 a 1 o jogo, foi pros pênaltis. E o bandeirinha tava puxando, o cara bateu o pênalti e o goleiro defendeu. Aí ele mandava voltar, sabe, a autoridade é do árbitro para mandar voltar. O bandeirinha também tem, mas a autoridade primeiro é do árbitro tomar a decisão que voltar o pênalti o cara bater novamente. E o cara bateu novamente, o goleiro defendeu, ele ribou de novo, aí eu fui expulsei ele. Peguei e expulsei ele, chamei o outro bandeirinha que estava lá, do outro lado, coloquei no lugar dele, ele foi embora, eu expulsei. Isso aí ficou marcante na minha vida, uma das que ficou marcada até hoje, de jogo Lagoa Alegre, Piauí. Rapaz, o Guarani foi fundado em 1987. Uma brincadeira que a gente estava fazendo aqui, eu e o Jorge. Aí deu aquele rompante de falar assim, vamos formar um time pra gente brincar fora aí. Aí o Jorge, vamos, Jerry. Aí um dia de sexta-feira, pra estar ralando. Aí nós fizemos um amistoso na Catirina, ao MP2, como campeão. Em cima de quem lá? Em cima, não sei se foi dos primos. De onde eram os primos? Os primos que eram, inclusive até o liderança chamada. Ah, sim. Liderança. Gol do Quinho. Esse dia o Quinho fez 2 gols. E o Diego fez outro. Olha, eu acredito que pela quantidade de praças esportivas, de iluminação que existe, das facilidades que existe hoje para a prática esportiva, a União deu um grande salto em relação às épocas anteriores. Apesar de que no passado as emoções, as alegrias eram tremendas quando se falava de seleção, de campeonato unionense e de campeonato rural. Hoje há todo esse conjunto de jogo, mas não é aquela emoção daquela época, né?
Mas salutar, tá de parabéns o esporte de União, as equipes que se mantêm, pela grandeza do rural e principalmente pelas praças esportivas, tanto para a prática do society, do futebol de campo, aqui como o novo 6 de Alencar, e como o futebol de salão e o voleibol, que deve crescer muito em União por conta de todas essa estrutura que foi criada na zona urbana e também na zona rural. Começou com uma simples brincadeira no dia 2 de setembro de 2009. A gente se reuniu, um grupo de pessoas adultas mesmo, e fomos jogar no interior. De lá, desse dia pra cá, eu comecei a gostar. Eu não gostava de jogar futebol, mas eu resolvi, naquele dia achei muito bom. Como eu tinha, naquele tempo, em 2009, já não bebia mais, já não saía mais, eu tinha que caçar um meio para mim, que está ocupando o meu tempo. Graças a Deus, quando eu fui ver, eu não estava ocupando meu tempo, eu estava ganhando tempo, eu estava fazendo aquilo que eu gostava, eu comecei a gostar. Comecei a nossa escolinha com apenas 10 garotos. É um trabalho voluntário que eu comecei a fazer, dando muito trabalho, mas graças a Deus, até hoje, desde 2009, que a gente está trabalhando e cada dia mais firme nesse objetivo, que é trabalhar o social, entendeu? Dar oportunidade para essas garotas, para esses meninos que estão aí muito à mercê da sorte. A importância maior foi em 2010. O 2010, quando começou aqui, eu participei pela primeira vez do campeonato unionense, onde tinha tinha a principal, a primeira divisão e a segunda divisão, certo? Então, para mim chegar na primeira divisão, claro que eu tinha que passar pela segunda. E aí, nessa época, eu fui campeão aqui, em 2010, na segunda divisão. E no mesmo ano, teve a primeira divisão em 2010. Eu fui campeão tanto na segunda divisão, como também na primeira divisão. E nessa época, o que me chamou a atenção foi... eu criei o hino do 11 de junho. Inclusive, o rapaz até disse assim: rapaz, você já está criando um hino sabendo que vai ser campeão, é o que eu pretendo. E graças a Deus deu tudo certo. Foi um ano de vitória, foi um ano que é para ficar na lembrança mesmo, porque nesse mesmo ano que eu fui campeão na segunda divisão e na primeira divisão, o que foi que aconteceu? Nós fomos para o campeonato na época mais importante do município de União, que era o Silvestre Freire, o Xixá. E nessa ocasião, com o mesmo time que foi campeão, em 2010, do Unionense, da segunda e primeira divisão, fui para a final do maior campeonato municipal, assim, do interior, chamado Xixá, que lá do Silvestre Freire. Fui vice-campeão, não fui chegar campeão, mas foi um ano que não pode ser esquecido. Um ano de muita alegria, um ano de muita satisfação lembrar, porque foi um ano que isso aí é um feito muito importante, que nem todo mundo consegue. E graças a Deus eu consegui. Todos esses troféus é o resultado de um grande trabalho, com seriedade, certo? Com compromisso e com muita responsabilidade. Porque não é fácil trabalhar a formação do cidadão. Exige muito de quem você é para poder chegar a esse feito tão importante na vida de cada um dos envolvidos. E assim, entre poeira, calor e um amor incondicional pelo futebol, chegamos ao fim dessa jornada pela história de uma cidade que vive o esporte como parte de sua essência. Aqui, o futebol não é apenas um jogo. Ele é uma tradição passada de geração em geração, que desperta orgulho e mantém viva a alma da comunidade. Dos campos de terra batida às arquibancadas improvisadas, cada partida carrega sonhos, memórias e a força de um povo que nunca desiste. Ao olhar para o futuro, vemos que o futebol continuará sendo o ponto de encontro, a paixão coletiva e o fio que une todas essas histórias. Pois, no interior do Nordeste, o futebol é muito mais que esporte. É a prova de que sonhos não têm tamanho e que, em cada chute na bola, renasce a esperança.
vi tocar solos em refração, a soluçar um riso indolor. Se fico só em meio à multidão, sem viajar me pego em união, ela que sei minha alma abre em flor. Lá eu quero descansar, cantar o seu calor, me embriagar com seu profundo amor, pestanejar na morbidez do dia. Sempre hei de recordar, esteja onde for, daquele jeito simples que me conquistou e que só nos dá beleza em cortesia. Só por não vão aí meu coração, sem perceber me cega a solidão, de leve do vazão pra minha dor. De vez em quando o céu me nega o chão, é que eu me lembro do céu de união, de puro anil de semelhante cor. Lá eu quero descansar, cantar o seu calor, me embriagar com seu profundo amor, pestanejar na morbidez do dia.